Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. Eu sou Tabata Pote e te mantenho muito bem informado a partir de agora. O Brasil registrou mais de 60 desaparecimentos de crianças e adolescentes por dia em 2025. O número aumentou 8% em um ano. O Brasil registrou um total de 23.919 casos de desaparecimento de crianças e adolescentes em 2025. O total representa uma média de 76 desaparecimentos de menores de 18 anos por dia. O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp, revelou que houve uma alta de 8% em relação a 2024, quando foram notificados uma média de 70 desaparecimentos diários nessa faixa etária. Do total de crianças e adolescentes desaparecidos no ano passado, cerca de 71% ou mais de 14 mil pessoas eram do sexo feminino e 9% masculino. Nos últimos dias, o desaparecimento dos irmãos Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alan Micael, de 4 anos, mobiliza o povoado São Sebastião dos Pretos, na zona rural de Bacabal, no Maranhão. As crianças sumiram no dia 4 de janeiro e as buscas entraram na quarta semana, na segunda-feira. A força-tarefa que está em andamento conta com o apoio do protocolo Amber Alert, acionado em situações consideradas de risco, implementado pelo Ministério da Justiça em acordo com a Meta. O sistema emite alertas emergenciais em casos de desaparecimentos ou sequestro de crianças e utiliza o Facebook e Instagram para divulgar informações e imagens das vítimas em um raio de até 200 quilômetros do local do desaparecimento. Entre as unidades de federação, as maiores taxas de crianças e adolescentes desaparecidos por 100 mil habitantes foram registrados em Roraima, com 40 desaparecidos, seguido por Rio Grande do Sul, com 28, e Amapá, com 24. Somente no ano passado, mais de 84 mil pessoas desapareceram, considerando todas as faixas de idade. É o maior número de registros desde o início da série histórica, que iniciou em 2015. O maior número de desaparecidos está concentrado no estado de São Paulo, com mais de 20 mil desaparecidos no ano passado, o que representa 24% do total do país. Mesmo após a mega operação nos complexos do Alemão e da Penha em outubro do ano passado, o número de pessoas que morreram à bala cresceu 44,2% no Rio. Os números mostram que a mega operação, que ficou marcada como a mais letal da história, com pelo menos 122 mortos, não resultou em uma melhora na segurança do Rio. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado e apontam que entre o dia 28 de outubro do ano passado e 28 de janeiro deste ano, 329 pessoas morreram por armas de fogo na região metropolitana do Rio de Janeiro. O número é 44,2% maior do que o total de mortes a tiro registrados no mesmo período dos anos anteriores, quando 228 pessoas foram mortas. Em 28 de outubro, o governo do Rio de Janeiro e 2.500 policiais participaram da Operação Contenção, que tinha como alvos integrantes do Comando Vermelho em comunidades da zona norte da capital. Entre os mortos na ação ocorrida no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, 4 eram policiais. O número de pessoas letalmente atingidas inclui pessoas inocentes de diferentes idades, pessoas envolvidas com crimes e procuradas pela polícia, além de agentes das forças de segurança do estado do Rio. 4 pessoas foram mortas por bala perdida e 23 foram feridas. Ainda de acordo com o Instituto, desde o dia 28 de outubro, ocorreram 520 tiroteios e 220 pessoas foram feridas à bala. Desses, 200 tiroteios aconteceram durante ações ou operações policiais, que resultaram em 210 óbitos e 125 feridos. Segundo o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, há investigações em andamento sobre a mega operação Contenção, mas o trabalho ocorre sob sigilo. A procura por medicamentos psiquiátricos cresceu no Brasil. Os números são um alerta e, segundo especialistas, refletem uma série de crises sociais e econômicas.
compra de medicamentos psiquiátricos no Brasil registrou crescimento de 4,5% em um intervalo de 3 anos, segundo o levantamento baseado em dados do Programa de Benefícios em Medicamentos Corporativos da eFarma, plataforma voltada à gestão de benefícios em saúde. A análise considerou o volume de caixas adquiridas entre janeiro e agosto de 2022 e o mesmo período de 2025, indicando uma ampliação consistente na demanda por esse tipo de tratamento. O estudo reuniu informações de usuários que utilizam o programa para obter descontos na compra de remédios em todas as 5 regiões do país. No mesmo intervalo analisado, o número de beneficiários cadastrados teve um crescimento expressivo de 38%, o que também contribui para explicar a maior circulação desses medicamentos no mercado. De acordo com o levantamento, o aumento mais significativo no consumo ocorreu entre adultos de 26 a 45 anos, faixa etária considerada economicamente ativa e inserida no mercado de trabalho. O dado reforça a associação entre saúde mental e rotina profissional, especialmente em um contexto de maior pressão, competitividade e mudanças nas relações de trabalho. Indicadores oficiais corroboram esse cenário. Dados do Ministério da Previdência Social apontam que os auxílios-doença concedidos por burnout, síndrome ligada ao esgotamento profissional, cresceram 493% entre 2021 e 2024. Já a Organização Internacional de Pesquisa sobre Estresse no Trabalho estima que cerca de 30% da população brasileira seja afetada pelo problema, evidenciando a dimensão do impacto da saúde mental no país. Especialistas destacam que a procura por tratamentos psiquiátricos também reflete a redução do estigma em torno da área. Segundo psiquiatras, a sociedade passou a buscar acompanhamento não apenas em momentos de crise, mas também para manter o desempenho no trabalho e a qualidade de vida. Para profissionais, embora a medicação tenha papel fundamental, ela não atua sozinha, o que reforça a necessidade de investimentos em políticas públicas, prevenção, ambientes de trabalho mais saudáveis e ampliação do acesso ao cuidado em saúde mental. O Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN de São Paulo, aprovou mudanças na prova prática para quem vai tirar a CNH. As novidades incluem o fim do exame de baliza, que existe desde 1980, e o uso de carros automáticos nas provas. As medidas têm dividido a opinião de motoristas nas redes sociais. Quando chegava o dia da prova prática de habilitação, a temida baliza era o terror dos condutores. Aquela manobra que já reprovou a muitos, viu agora a sua vez de ser reprovada pelo DETRAN de São Paulo. Isso porque o Departamento Nacional de Trânsito do Estado decidiu vetar esse quesito em suas avaliações, focando na etapa de circulação em via pública. E os movimentos do DETRAN não pararam por aí. Outra mudança muito importante foi a permissão do teste de direção com veículos equipados com câmbio automático. Porém, a pessoa que optar por fazer o teste com esse tipo de carro só poderá conduzir veículos nesta mesma categoria após a aprovação. Além de São Paulo, outros 3 estados também aderiram à nova regra: Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Essas medidas acompanham toda uma mudança recente no processo de obtenção da carteira de habilitação, que já está em vigor desde o dia 18 de dezembro do ano passado, quando o ministro do Transporte, Renan Filho, regulamentou essas novidades. Para o Daniel Paião, proprietário de uma autoescola, essas mudanças são válidas, mas podem dar margem para outros problemas muito maiores. Existem alguns pontos nessas alterações, por exemplo, no carro automático, que é interessante, né? Se a pessoa opta em dirigir um carro automático, ela tem a liberdade de dirigir somente um carro automático. Mas como será feito esse controle? Porque hoje, para você ter um carro automático, né, especificamente na CNH, que você é obrigado a dirigir apenas um veículo automático, você tem uma restrição, que é remetida a uma restrição física, restrição médica. De fato, muitas mudanças significativas aconteceram em todo esse processo. Uma das principais foi a diminuição das horas práticas obrigatórias, de 20 para apenas 2 horas. Com essa nova atualização do DETRAN, muita gente tem comemorado. Afinal de contas, de acordo com o governo, o processo de habilitação ficou até 80% mais barato. Mas para quem sempre dependeu desse mercado, se reinventar pode ser o grande desafio. Nós temos relatos assim absurdos, pessoas que até tiraram a própria vida. Tá muito difícil porque a população, no geral, está aguardando uma possibilidade de tirar a CNH praticamente de graça.
E não é a realidade. Eu, particularmente, essa semana eu dispensei 2 funcionários. Nunca fiz isso por falta de demanda de trabalho. Sempre foi por incompatibilidade ali de trabalho mesmo, né? Mas, assim, no estado de São Paulo já fecharam várias demissões. Então, o impacto também no emprego está sendo muito alto. Milhares de autoescolas já fecharam suas portas devido ao impacto financeiro dessas novas regras. Mas muitas outras mudanças nesse tema ainda devem acontecer ao longo desse ano. E veja a seguir, Brasil é um dos principais destinos para o turismo estético. A reportagem completa você confere no próximo bloco. E nós estamos de volta com o Redação HIT. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Cerca de 45% dos cursos de medicina do Rio de Janeiro tiveram uma nota ruim no ENAMED. O resultado foi o pior da região Sudeste. Especialistas defendem a criação de um exame para obter o registro profissional e evitar uma tragédia anunciada. Quase metade das faculdades de medicina em funcionamento no Rio de Janeiro teve o desempenho considerado insatisfatório na primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. O resultado acendeu um alerta sobre a qualidade da formação de novos médicos no estado. E especialistas defendem a aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional para criar um exame obrigatório para obter o registro profissional. A ENAMED é uma prova anual para medir o desempenho dos estudantes e a qualidade do ensino. O exame teve a participação de mais de 39 mil estudantes do último ano de medicina e o Rio apresentou o pior resultado da região Sudeste. Das 22 faculdades de medicina em funcionamento no estado, 10 tiveram desempenho muito ruim. Todas são instituições privadas. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio, Antônio Braga, esse resultado é uma tragédia anunciada que nasce da abertura indiscriminada de cursos sem estrutura adequada. Ele ainda declara que algumas escolas médicas precisam ser fechadas porque representam risco à sociedade. Segundo a pasta, instituições mal avaliadas podem ser proibidas de abrir novas matrículas, obrigadas a reduzir o número de vagas e submetida a processos administrativos para corrigir problemas pedagógicos e estruturais. Enquanto o MEC analisa quais providências serão adotadas após os resultados do ENAMED, um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional propõe a criação de um exame obrigatório para a obtenção do registro profissional logo após a conclusão do curso de medicina. Modelo semelhante ao exame da OAB, exigido dos advogados. A correria do dia a dia tem feito muita gente optar pelo fast food. Mas essa escolha frequente tem refletido diretamente na saúde da população, aumentando os índices de obesidade e reduzindo a qualidade da alimentação. Problemas relacionados à má alimentação têm crescido de forma preocupante e entre os principais motivos apontados pela população está a falta de tempo para manter uma dieta saudável. Com rotinas cada vez mais aceleradas, muitas pessoas acabam recorrendo ao fast food por praticidade, sem considerar os impactos dessa escolha na saúde a longo prazo. A maior questão dos fast foods é que eles são alimentos altamente palatáveis e eles são muito práticos e muito rápidos, né? Então, qualquer lugar você acha ali, você acha e pega rapidinho, 5 minutos você está na mão, né? Acontece que esses alimentos, mesmo em pequenas porções, eles concentram grandes quantidades de caloria. Um exemplo aí está naquela rede de milkshake que saiu, que bombou esses tempos nas redes sociais, que ali você olha pela tabela nutricional, tem de 800 calorias a 2.000 calorias um milkshake. Então, você pega uma pessoa que precisa de 1.800 no dia, 1.800 calorias.
Como que você vai incluir isso no seu dia a dia? Todo dia você está excedendo essa caloria, você está consumindo mais do que você gasta, porque ganho de peso é matemática. Então, se você consome mais do que você perde, do que você gasta, você vai ganhar peso. Então, isso influencia diretamente na obesidade. Então, é tudo muito fácil, é tudo muito calórico. Então, é por isso que você ganha peso rápido e por isso que a nossa sociedade está aí com esse problema da obesidade. A obesidade é um dos principais problemas de saúde no Brasil e tem relação direta com os hábitos alimentares. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade da população adulta está acima do peso. O consumo frequente de fast food, rico em gorduras, açúcares e sódio, contribui para esse cenário. Segundo a nutricionista, o problema não está em consumir fast food ocasionalmente, mas no consumo excessivo que contribuem para o ganho de peso, aumento do colesterol e desenvolvimento de doenças como diabetes e hipertensão. Eu não gosto de colocar nenhum alimento como vilão. Eu sempre falo, nenhum alimento é vilão. Então a gente consegue sim, tanto que a gente sempre fala que a gente tem refeições livres na dieta, né? Acho que caiu por terra aquele tal do dia do lixo, porque é muito feio falar isso, né? Porque nenhum alimento deve ser tratado dessa forma, mesmo os fast foods, que eles têm grandes quantidades de gordura, de açúcar, mas mesmo assim, isoladamente, ele não vai fazer mal. Igual eu falo, tudo é o excesso, né? Então dentro de uma dieta, se você faz ali 90% da sua semana adequada, faz sua atividade física, não é o seu hambúrguer no fim de semana que vai te causar algum mal, que vai prejudicar a sua saúde. Então, sim, tem como você incluir, mas assim, não transformar em rotina esse consumo, né? Mesmo com tantos riscos, a população ainda opta pela praticidade. Você costuma consumir muito fast food? Sim, porque é mais fácil, eu não tenho que fazer comida quando eu chego em casa. No dia a dia, que com a correria, é mais prático, até sair do serviço, chegar em casa, porque o tempo está muito corrido, então é mais fácil a gente pedir alguma coisa e chegar em casa, a gente só comer e já ir dormir para descansar, para a gente trabalhar no outro dia. O Brasil é um dos principais destinos para o turismo estético. O número de estrangeiros que vêm para o país para fazer cirurgias plásticas aumenta sem parar. O Brasil vem crescendo cada vez mais como um dos principais destinos para estrangeiros aproveitarem suas férias. Mas além de um ótimo país para viagens a passeio, o Brasil também é um destino para o turismo estético. O Brasil ocupa uma posição de destaque no mercado internacional de cirurgias plásticas. Pacientes estrangeiros de alto poder aquisitivo vêm escolhendo o país não apenas pelo custo baixo dos procedimentos estéticos, mas pela previsibilidade e estrutura médica e pela experiência oferecida ao longo de toda a jornada cirúrgica. Os dados mostram que entre 12% e 15% das cirurgias estéticas realizadas no Brasil envolvem pacientes estrangeiros. E São Paulo é o estado que concentra a maior parte desses casos. Cidades como Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo e São José do Rio Preto são as mais procuradas. E além de segurança, logística, previsibilidade e acompanhamento em todas as etapas do processo, agora, na época de carnaval, os turistas também aproveitam mais do que nunca para realizarem seus procedimentos. Pela conveniência, clínicas estruturam agendas e protocolos alinhados ao calendário do carnaval, um período em que muitos visitantes vêm para aproveitar e prolongam a estadia para cirurgias. O avanço do turismo estético aumentou os serviços de concierge médico responsáveis por organizar translado, hospedagem, suporte logístico e acompanhamento contínuo. Isso amplia o impacto econômico, alcançando áreas como hotelaria, transporte e serviços personalizados. O Brasil declarou o açaí um dos frutos nacionais, com o objetivo de reafirmar sua propriedade sobre esse superalimento e frear ainda as empresas estrangeiras que buscam se apropriar das riquezas biológicas da Amazônia. Os habitantes da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, usam há séculos a polpa espessa do açaí para acompanhar pratos de peixe. Mas o fruto ganhou popularidade no mundo no começo dos anos 2000, após ser reinventado como sobremesa gelada e promovido por ser rico em antioxidantes. Os ingredientes ativos do açaí atraíram o interesse de empresas de alimentos e cosméticos de todo o mundo. Em 2003, uma companhia japonesa registrou o nome açaí e o Brasil levou 4 anos para cancelar a patente.
Casos como esse foram debatidos no Congresso Nacional durante a tramitação da lei que declarou o açaí um fruto nacional, apresentada pela primeira vez em 2011 e sancionada no começo do mês. O Ministério da Agricultura disse à AFP que a medida ajuda a destacar o açaí como um produto genuinamente brasileiro que gera renda para milhares de famílias amazônicas. Mas especialistas apontam que a lei é em grande parte simbólica e apenas evidencia o desafio representado pelo interesse internacional crescente em uma ampla gama de frutas endêmicas da Amazônia. O Brasil se preocupa com a biopirataria, o uso de recursos genéticos por terceiros sem a permissão das comunidades que os descobriram e a divisão dos benefícios. O país é signatário do Protocolo de Nagoya, um tratado internacional de 2014 sobre a repartição dos benefícios derivados do uso dos recursos genéticos. Mas o acordo enfrenta uma grande questão. Atualmente, os dados genéticos podem ser baixados pela internet e usados no desenvolvimento de medicamentos ou cosméticos, sem a necessidade de coleta física de plantas ou sementes. Sheila de Mello, analista de propriedade intelectual da Embrapa, defende que o Brasil deveria se concentrar em investir em pesquisa e desenvolvimento tecnológico na Amazônia para gerar riqueza localmente e não permitir que matérias-primas como a polpa de açaí sejam exportadas com frequência para países que posteriormente realizam a pesquisa necessária para a criação de produtos derivados de qualidade. E o Redação Hit fica por aqui. Se quiser rever esta edição, é só acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até mais.